Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 12 Frames por Segundo, o primeiro podcast de stop motion do Brasil. Aqui falamos tudo o que você precisa saber para criar animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina, e no episódio de hoje nós vamos falar como montar um estúdio em casa. Mais um assunto que vai ser demais. Acho que esse assunto vai dar muito pano pra manga, muitos insights aí pro pessoal que escuta a gente e que tá querendo montar um espaço pra animar ou até um espaço pra qualquer coisa, tipo um home office e tal. Principalmente agora com a pandemia, criar esse espaço de home office, um espaço que você possa fazer seus trabalhos ou se concentrar em alguma coisa ali, ficou fundamental. Eu sempre achei e eu sempre defendi que o espaço onde você trabalha influencia diretamente no que você cria. E assim, principalmente coisas criativas, de fato as coisas ao redor vai te inspirar ou te desestimular, né? Então, com certeza, criar um ambiente onde você, né, vai pra lá pra isso, você se concentra, você conta as histórias que você quer contar pro mundo, faz muita diferença. Então, acho que vai ser muito importante a gente explicar aí o que é importante, tanto criativamente de estímulo para as pessoas, quanto na prática, né? O que precisa ter num estúdio caseiro de stop motion. Então, vamos lá que o papo vai ser longo. Doze frames por segundo. Eu acho que a gente pode começar do básico e depois a gente vai avançando nos itens que são necessários, né? Que é esse começar do básico e ir avançando, eu acho que é como as coisas acontecem mesmo, né? Até na sua casa como um todo, você coloca o básico ali, tipo, eu preciso de geladeira, sofá, cama, tal. E depois você vai adicionando com mais coisas à medida que você vai vendo a necessidade. Tipo, nossa, eu queria ter umas plantas aqui. Aí vai pondo a planta. Nossa, aqui seria legal eu ter um lugar pra colocar meus sapatos quando eu chego da rua. Aqui seria legal eu ter uma cadeira pra me sentar quando eu me calço. Aqui seria legal. E daí você vai, tipo, entendendo melhor como funciona a sua casa, como funciona a rotina das pessoas que moram ali, né? Que vivem ali, e vai colocando mais coisa. Então, no escritório é a mesma coisa. Você vai colocar o básico, tipo, eu vou colocar uma mesa, eu vou colocar uma cadeira, lá, e aos poucos você vai incrementando isso, né? Exato, e eu acho que você só sente o que precisa vivendo. Não é uma coisa que, eu vou me mudar. Então, quando eu entrar em casa, eu vou ter que calçar o sapato, daí, melhor ter um banco ali. É tipo assim, quando você for calçar o sapato e não tiver onde sentar, aí você fala, puta, pode crer, tem que ter um banco aqui. E é muito mais legal que se for assim, que você vai construindo aos poucos, do que você chega já com uma casa totalmente inteligente, que aceita qualquer coisa, né, que soluciona qualquer problema, só que não tem mais espaço pra improviso, né, não tem mais espaço pra você adicionar nada que você queira. E isso acaba sendo meio sem graça, né, porque você não vai descobrindo ao longo da sua vida do que você precisa. Então, começar com muito estraga um pouco da jornada do herói, né? Que é aquilo de, putz, eu não tinha nada e olha o que eu conquistei até agora, sabe? Olha como era antes, depois, ou coisa assim. Se você já chega top das galáxias, que graça vai ter, né? Total. E, não, é muito engraçado que você falou isso, que a gente não tem como imaginar quais são as necessidades antes das necessidades surgirem. Mas, os arquitetos, né, têm uma visão... mais clara do futuro. Mais clara do futuro, exato. E aí, ontem eu tava vendo um vídeo da Doma Arquitetura. Conhece a Doma Arquitetura? Eu amo, né? A gente é viciada. É uma arquiteta, né? Que ela é criadora de conteúdo também. Então, ela vai nas obras, ela cria lá as obras. Ela tem, tipo, quantas obras por vez? Tipo, 40. Bizarro, assim. E aí, ela faz vídeo de tudo. E a gente ama assuntos de arquitetura. A gente já falou aqui no podcast, né? Então, a gente consome esse tipo de conteúdo. A Paty, do Doma Arquitetura, tava mostrando um banheiro que ela tava fazendo e ela colocou um banquinho dentro do box. Não era um móvel, era uma estrutura de concreto que servia como um banquinho. E aí, sei lá, era meio que uma forma de otimizar melhor ali a estrutura que já tinha que passar uma coisa, e aí meio que criou esse espaço, eles decidiram fazer como se fosse um banco. E aí ela falou, é muito bom ter um banco aqui no box, porque vai que você quebra a perna, ou no dia que você tiver com uma febre meio mole. Eu falei, cara, isso é que é pensar nas soluções. Quando eu tiver febre, quando eu quebrar a perna, eu tô tranquila, porque no meu box eu tenho onde sentar. Nossa, gente, quando que você vai pensar nisso? Né? Aí quebrou a perna, fica aquele banquinho de plástico super tosco no meio do... Mas não, Doma Arquitetura já pensou nisso e fez de concreto. Nossa, é genial. Mas será que já aconteceu com ela? Ou com algum cliente? Não, já aconteceu com ela, porque não é possível. Não é possível, cara. Eu nunca quebrei a perna, por exemplo. E nunca pensaria nisso. Não. Porque não é uma coisa rotineira. Adultos não quebram a perna, tá ligado? Tem aquela coisa assim, olha como a gente não tá falando nada a ver com o tema do podcast.
Mas assim, tem aquela coisa que você quer apoiar o pé de repente pra lavar melhor, pra cortar uma unha, pra fazer raspar a perna. depilação, exato. Depilação à parte, vamos ao ponto. Tá, beleza. Então a parada é colocar o necessário e depois ir incrementando. Então, espaço físico. Você acha que é necessário ter um quarto só pra isso? Ou pode ser um pedaço do meu quarto, ou pode ser um pedaço da sala, ou pode ser um pedaço do banheiro. Do banheiro. Não, por que não, né? Melhor não. Melhor não. Tá. Cara, é assim, no mundo ideal. No mundo ideal, é legal que você tenha um quarto só pra isso. Um lugar onde você tenha portas e janelas que consiga fechar, pra você ter esse controle. Stop motion é sobre ter controle. Se você fala, não, Carol, não viaja. Meu apartamento tem um quarto, que é o que eu durmo, e olha lá. Tem uma mesa ali na sala que eu posso usar. Beleza, é nesse que você vai. Você vai usar o que você tem. Agora, a coisa mais importante é que, se você for animar de dia, você precisa necessariamente deixar o seu quarto ou o ambiente completamente escuro, 100% escuro. Porque stop motion é sobre ter controle. Então, se você deixar qualquer luz de fora, que você não tem controle, como a luz do dia, entrar nesse ambiente, ela pode estragar a sua animação e vai ficar super... Você nunca vai conseguir fazer uma animação... Na prática, eu preciso ter uma cortina blackout. Uma cortina blackout ou aquela... Se é, por exemplo, o meu estúdio, que é um quarto aqui de casa, tem aquela persiana que já vem na janela, né? Sabe? Que já vem... Sim, não sei o nome eu disso. também moro aqui. Mas sim, aquelas que tem uns furinhos e aí você vai controlando e consegue fechar todos os furinhos ou deixar alguns furinhos abertos. Exatamente. Então isso já, pra mim, já basta. Mas realmente, uma cortina blackout super funciona e você precisa ter controle sobre isso. Outra coisa um pouco negativa de você usar alguma parte de algum outro cômodo é, por exemplo, se você vai fazer uma animação ou que você leve muitas horas e aí tem uma outra pessoa que mora com você que vai lá e esbarra. No meu escritório, enquanto eu tô fazendo animação, ninguém entra, velho. Não você tem tem essa. gato, né? Você tem cachorro. Isso. Qualquer outra coisa que você não controle na sua casa, né? Criança mesmo até, é um pouco perigoso. Outra situação, a sua animação é muito longa e você vai deixar a sua animação de um dia pro outro. Cara, de um dia pro outro, tipo, num quarto onde você dormiu, levantou, foi andar ali pra escovar o dente, você pode esbarrar, você pode tropeçar, pode dar muita coisa errada, né? Agora, se é um cômodo que você fecha lá e ninguém entra, é mais provável que as coisas não tenham se mexido de um dia pro outro, ou que o gato não tenha pulado no meio da sua massinha, tá ligado? Tá, então no mundo ideal eu preciso ter um quarto só pra mim, pra eu conseguir fechar ele e ter menos interferência das coisas se mexerem e tal. Se eu não tiver, eu posso fazer, mas aí é ideal que eu sente e só levante quando terminar. Exatamente. Porque aí você vai ter controle da sua animação do começo ao fim. Então aí, você tem duas possibilidades. Ou você opta por animações que sejam mais rápidas, então você vai fazer ela em, sei lá, até 3 horas, que você vai conseguir ficar sentado fazendo e depois não coisar mais. Segunda possibilidade é você, no meio da sua animação, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço pouco, que eu, aliás, deixa eu puxar assunto aqui com a minha sócia, vamos já debater aqui no podcast. É uma coisa que eu pensei esses dias, que eu faço pouco nas minhas animações, mas é uma coisa que fica super legal, que é você ter cortes de câmera. Então, por exemplo, você vai fazer uma animação que conta uma história. Geralmente, eu conto essa história em um take, em um ângulo de câmera. Pra você facilitar a sua vida, por exemplo, poder ter um corte ou deu alguma coisa errada, você corta pra outro ângulo da câmera. Então, você tá contando uma história, tipo, uma xícara entra em cena. Aí eu faço tudo que a xícara vai fazer nessa cena mesmo, nesse ângulo mesmo. Eu posso fazer a xícara entrando em cena com o plano aberto. Depois eu corto, o chá é colocado no plano fechado. Aí é como se fosse outra animação. Então pode ser no outro dia, você pode levantar, pode ter passado horas, entendeu? Ah, isso é genial. É uma coisa que eu não faço muito e eu tava aqui pensando por que eu não faço mais cortes de cena. E aí, aqui pensando, inconscientemente, pra mim, pode ser alguma coisa do tipo quebrar a magia do stop motion. Mas não é verdade, porque eu vi uma referência onde aconteceu uma história só que em vários ângulos, como se fosse de fato uma história, né, no cinema, e não quebrou a magia de jeito nenhum, entendeu? E eu fiz cinema, então como que eu nunca abordei essas coisas que eu conheço, eu sei editar, eu manjo desses cortes de um jeito que conta essa história de um jeito legal, sabe? Então fica aí um ensinamento pra mim e pra vocês ao mesmo tempo. Beleza, então quem não tem um quarto, ataca dessas possibilidades aí e só se atenta à cortina. Então agora que a gente tem esse espaço e já tá com a nossa cortina blackout ou qualquer tipo de coisa que isole completamente a janela, o que mais? Qual é o próximo passo?
Bom, aí temos algumas coisas muito, muito, muito importantes. E eu vou falar stop motion sobre ter controle umas 10 vezes durante esse podcast, tá? E todas as coisas que tem que ter nesse quarto e nesse ambiente é por conta da mesma questão, que é estabilidade. O stop motion precisa de muita estabilidade. E quando eu falo estabilidade, não é só coisas estáveis, tipo, sem ser balançando. A luz também precisa de estabilidade. Mas vamos lá. Primeira coisa, uma mesa de animação. Cara, mesa é qualquer mesa. A coisa mais importante é que a sua mesa seja estável. Então você pode fazer você mesmo, só toma cuidado para que todos os pés sejam do mesmo tamanho. Coisas básicas de uma mesa. Ela não pode se mexer muito quando você encostar, porque às vezes, dependendo da animação, você vai acabar encostando na mesa pra mexer no seu personagem, e aí quando você sai, ela tem que ter ficado exatamente no mesmo lugar. Então essas do it yourself é perigoso, porque... A minha né? Só que eu comprei 2 cavaletes iguais. Eu fui numa dessas lojas... umas lojinhas bem baratex, assim. Bem baratex de madeira, tem uns restos de madeira. Vende algumas coisas de madeira, tudo pinos, tudo compensado. Lojinha de esquina, assim, que às vezes vende uns banquinhos. Isso, exatamente. Aí eu peguei 2 cavaletes, que na verdade não eram cavaletes, eram banquinhos altos. É tipo aqueles bancos de bistrô. Banquetinha, né? Tem uma altura mais alta. Isso. Aí, só que serviam pra isso. Aí eu pensei, nossa, não, vou usar para a mesa. Aí comprei 2 dele, foi, sei lá, 20 conto. E aí fui fazer uma mesa em cima. Aí eu fui na Leroy Merlin, que deveria inclusive patrocinar, porque eu vou falar muito dela aqui. E eu comprei um tampo pronto que eles tinham lá, que, se eu não me engano, é de 1,50 m por 1,20 m. Então, ele não é tão grande de largura, mas ele é grande de profundidade. Porque é importante que a gente tenha um espaço bacana pra gente conseguir animar certas coisas. Porque senão algumas coisas você não vai conseguir animar na mesa. Você tem que animar no chão, por exemplo. Você vai animar uma roupa. Aí sua mesa é muito estreita, por exemplo. É muito fina. Tipo, é uma porta. Uma porta talvez seja muito fina pra alguns tipos de animação. Então, aí tudo depende do tipo de coisa que você vai animar, né? Se você vai animar só bonequinho, ou massinha, ou coisa assim, beleza. Qualquer coisa... Mas também vai depender do espaço que eu tenho. Né? Claro, sim. Por exemplo, o meu quarto é pequeno e eu coloquei essa mesa e super rolou. Aí, o que eu fiz? Peguei esse tampo e fiz um esquema lá que eu vi na internet, deixei ele um pouco mais alto e aí por cima dele eu coloquei um tampo de vidro, que aí já é bem mais caro, tipo, a mesa foi barata tirando o tampo de vidro, né? Sim, você investiu nesse tampo de vidro, mas que não é necessário agora pra quem é o básico que a gente tá falando. Até depois a gente pode voltar com o tampo de vidro quando a gente estiver falando em um setup mais avançado. Beleza, então tá. Mas é um tampo. É um tampo, é. Então, talvez o que eu fico pensando é assim, o banco que a gente usou como cavalete, ele tem uma superfície pra pessoa sentar. Eu já comprei cavaletes, já fiz mesa com aqueles cavaletes bem fininhos de umas madeirinhas, umas ripinhas, que ele não tem uma superfície tão lisa na hora de eu apoiar o meu tampo. Aí fica meio bambo. Isso pode causar problemas na hora de estabilizar. Verdade. Aí talvez seja necessário até pregar, né? Parafusar. Esses cavaletes de madeirinha, que tem até um ferrinho no meio, né? Que é, tipo, bem baratinho mesmo. Aí eu não indico tanto, porque ele é muito leve, ele não vai aguentar um tampo, se você pegar um tampo mais pesado, por exemplo. E é isso, ele não é nem um pouco estável. Então, qualquer coisinha que você mexer já pode coisar. Existem alguns cavaletes que são de ferro, que ainda são baratos. Sabe aquele preto? A gente tinha um preto. Sei, era da Tokstok. Era barato, bem baratinho. Ele já tinha uns buraquinhos pra parafusar por baixo, assim, o tampo. Isso, então aí é uma possibilidade de deixar mais estável. Aí, beleza. Então, você precisa de uma mesa que seja estável, então, de qualquer jeito. Uma coisa muito importante na hora de você decidir qual vai ser a sua mesa é a altura. Porque você pode tanto trabalhar de pé quanto sentado. Aí é esse lance, né? Quando a gente tá sentado, a altura média é até uns 80 centímetros, fica confortável. Se você for trabalhar de pé, aí você já pode conseguir uma mesa de até 1 metro, que aí tem uma altura boa, dependendo da sua altura também, né? Se é uma pessoa muito baixinha, se é uma pessoa mais alta. Enfim, a minha tem 85 centímetros, eu acho super confortável pra trabalhar. Geralmente eu animo sentada, e quando eu preciso animar de pé, também não é nenhum parto, não é nada muito baixo. Então, presta atenção só nessa parte da altura da mesa, que é uma parte importante na hora de você decidir qual vai ser o seu setup. Você tem uma cadeira específica? Você usa banquinho? Você acha que as pessoas precisam ter esse encosto, né, na coluna? Cara, a minha cadeira é uma cadeira normal de escritório, né, que tem rodinha, encosto e braço, mas quando você tá animando, cara, é quase impossível que você fique encostado. E, tipo, é um momento de doer as costas mesmo, é uma coisa que, assim, você tem que dar umas pausas, dependendo da duração da sua animação e tudo mais, porque, de fato, não é sempre a posição mais confortável do mundo, né? Então, eu acho que
você pode usar banquinho ou cadeira de escritório normal, porque meio que não vai mudar durante a animação. Você não vai conseguir ficar relaxadão animando ali, porque, né, enfim, você tem que chegar perto do objeto, se afastar pra tirar foto. Então, acho que não tem uma cadeira muito específica para isso. Só depois, né, se você for editar e tudo mais, aí você pega uma cadeira que seja mais confortável, que não doe tanto as costas e tal. Beleza, então, luz. Bom, vamos lá. A gente tá falando então de um setup mais básico, né? Um setup mais barato. O que vocês precisam saber de luz? Primeira coisa é, já falei, né? Mas vou reiterar, que é não use luz da janela. A luz que vem de fora, a luz natural, ela não funciona para stop motion, porque ela vai cair ao longo do dia, né? Conforme o tempo vai passando da sua animação, essa luz vai caindo e você não percebe. É uma coisa que a gente não percebe a olho nu. E aí depois já era. Mas beleza, já falamos disso, temos uma cortina blackout. E aí a outra coisa, vou contar aqui como eu comecei, como eu percebi algumas coisas que eu vou dar aqui de letra pra vocês, né? Porque assim, ó, antes de fazer stop motion, eu fazia captação de imagem, né? Então eu comprei umas luzezinhas de LED que eram com bateria, porque era muito mais prático pra fazer entrevista. Então eu saía, qualquer coisinha eu colocava no tripé, colocava na bateria, ela durava um tempão, durava umas 4 horas e tal. Aí essa era a luz que eu tinha. Quando eu fui começar a fazer stop motion, pra que eu vou comprar luz nova se eu já tenho esses LEDs tão maravilhosos? Comecei a fazer stop motion com os meus LEDs lindos, incríveis, só que com bateria. O que aconteceu? A primeira animação, praticamente, eu percebi que não dá pra usar luzes com bateria. Você precisa usar fontes de luz que sejam ligadas na energia, que estejam ligadas na tomada. Por quê? Porque é o mesmo problema da luz solar. A bateria, conforme você vai animando, ela vai acabando, ela vai diminuindo. Só que isso não é visível a olho nu. A gente não vê que a bateria tá acabando, que a intensidade da luz tá diminuindo. Só que isso acontece e você só vai perceber depois que a sua animação tá lá rolando linda, só que a luz tá caindo até ficar escuro. Eu acho que eles fazem até esse sistema pra durar mais luz acesa, e aí aos poucos eles vão reduzindo a intensidade pra durar mais tempo de luz acesa. Eles não mantêm a mesma intensidade, e aí se numa hora nessa intensidade acabar, desliga. Isso. Eles vão diminuindo, é tipo como se fosse um gerador, né? Nossa, boa. Eu acho que é isso mesmo. É bem útil. Imagina, você tá no meio da entrevista. Pra isso. Pô, acabou, você tem que trocar de bateria, mó rolê, né? Do nada, no meio da fala da pessoa, puf, apagou a luz. Realmente é melhor que ela vá diminuindo e que isso não acabe do nada. Mas pro stop motion não funciona. Por quê? Porque a gente vai tirando frame a frame e conforme esses frames vão passando e a luz vai caindo, Fica muito visível. isso fica muito visível, muito mesmo. Parece até que foi de propósito, do tipo, sabe? E a luz foi caindo, faz parte do roteiro. E às vezes não, né? Então, se não faz parte do seu roteiro, não deixa a luz cair. E pra essa intensidade se manter estável, sua luz precisa estar conectada na tomada. Então, primeira coisa, antes de pesquisar qualquer fonte de luz, é se ela tem fonte de energia. Muito importante que tenha. Então a minha luz, ela precisa ser branca, ela precisa ser amarela, mais quente, ela precisa ser de LED, ela não pode ser de LED. Tem alguma coisa, especificação técnica, assim? Cara, é muito melhor que ela seja de LED. Porque o LED, além de ser bem estável, ele não esquenta. Então uma coisa que a luz não pode fazer é esquentar. Então você não pode ter aquelas lâmpadas de tungstênio, né? Que esquentam, porque isso pode tanto te deixar morrendo de calor num estúdio fechado, quanto interferir nos materiais que você tá animando. Exatamente. Então você tá animando um chocolate. Pô, já era, né? Vai derreter. Até a própria massinha, ela vai ficar mais mole, vai ser mais difícil de você manipular. Então busque sempre luzes de LED pra ela poder ter essa temperatura agradável. Agora, quanto à temperatura de cor, que é ser amarela, azul, eu prefiro luzes neutras. A temperatura de cor, ela é diferente da temperatura de sensação. A temperatura de cor, ela é o que é amarelo e o que é azul. 3.000 kelvins, que é uma temperatura, é da luz amarela. E a partir de 5.000 é da luz azul. Branca mais azulada. A temperatura neutra, que eu gosto, é de 4.000 a 4.200 kelvins. Que aí ela não é nem uma luz amarelada, nem uma luz azulada. As lâmpadas que eu uso hoje no meu estúdio são de 4.200 kelvins. Tá, mas no pacote vai estar escrito neutro. Vai. E vai estar o número de kelvins. Menos de 4.000 vai ser amarela. Mais de 4.000 vai ser mais azulada. Basicamente isso. Boa, então já anota isso aí pra levar na loja. E qualquer coisa pergunta pro mano lá. E também, às vezes, tem um lugarzinho pra você pôr a lâmpada e testar. Você pode fazer isso, né? E, outra coisa que até a Ana falou aqui de testar. Quando você for testar, você tem que fazer o teste se essa luz é estável. Por quê? Sabe aquele lance de luz de garagem que fica piscando
piscando. Algumas lâmpadas, mesmo sendo caras, mesmo sendo, não é por preço nem nada, é a construção da lâmpada, ela pode ser que pisque, mas também não é uma coisa que a gente vê a olho nu. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o teste da lâmpada. Teste da lâmpada. Você vai colocar a lâmpada, você vai ligar seu celular no modo câmera lenta, e aí você vai filmar essa lâmpada. Se no modo câmera lenta ela ficar piscando, é porque ela não vai funcionar para stop motion. Se ela ficar estável, é porque ela vai funcionar para stop motion. E aí aqui eu tenho uma lâmpada para indicar, que é uma lâmpada da Leroy Merlin, é uma lâmpada da coleção deles, de uma coleção chamada Inspire. Ela é neutra, né? Ela tem essa temperatura que eu falei, e ela também não flica, ela não fica variando, é muito boa. Então, se vocês quiserem aí pesquisar, é uma lâmpada que tem um custo-benefício muito bom e funciona perfeitamente para stop motion. Tá, então, quando estiver comprando a lâmpada, se puder testar na loja, já aproveita, tira a câmera do celular e faz o teste boladão da lâmpada. E se não, faz em casa, mas já guarda tudo certinho pra trocar se der Guarda a merda. notinha, isso. É, isso. Ou já compra essa lâmpada que eu indiquei, que já vai ser bom. Boa, já compra essa. Essa cara, querida, O que é caro? é muito relativo, mas quanto custa? R$100. R$100. É um pouco cara, né? Eu achei. Mas ela vai durar bastante. Eu vou ficar despreocupada quanto a isso, né? Sim. Assim, ó, o ideal é ter duas, mas se você não tiver verba pra isso, você usando só ela, você consegue fazer uma animação muito legal, com certeza. E ela já é bem difusa, que é aquele lance que ela é meio leitosa, né? Então ela não é dura, ela não deixa sua animação com aquela luz completamente dura, ela deixa bem difusa, bem gostosinha de ver. Tá, e aí eu já comprei minha luz, mas onde eu penduro? Eu penduro no teto mesmo? Ou não? Eu já tenho uma luz lá no meu teto, eu deixo ela lá, e essa luz que eu comprei eu uso fixa na tomada e eu posiciono ela de acordo com a minha animação. Caraca, olha só, isso é uma dúvida que eu nunca parei pra pensar se as pessoas tinham. Tipo, a luz do meu próprio quarto eu deixo acesa? Não. Essa é uma luz que a gente chama em estúdio, né, de luz de serviço. Essa luz, ela só vai te ajudar a posicionar tudo quando você não estiver gravando. A partir do momento que você posicionou tudo, tá tudo certinho, você vai apagar essa luz. Essa luz não presta. Tá. A não ser que a luz do seu quarto também sirva pra stop motion. Mas geralmente não. Geralmente eu apago a luz de serviço, que é a luz do quarto, posiciono a minha lâmpada conforme for a minha animação, e aí eu uso um tripé. Essa lâmpada especificamente da Leroy, ela não tem nenhum suporte pra você encaixar o tripé, porque ela não é pra isso. Se você for comprar algum LED que seja para fotografia, aí vai ter provavelmente a rosquinha do tripé pra você encaixar. Mas essa lâmpada vai na gambiarra mesmo, na fita crepe, já era. Tá, daí você põe na mesa, fita crepe, na parede. Não, no tripé. No tripé, tá. Boa. Tipo, você tem um tripé que você pode usar tanto pra pôr sua câmera, quanto pra pôr luzes que tenham entrada de rosca, mas se não, você mete fita nela no tripé que ela segura. Eu fiz isso esses dias. Tá, então eu preciso ter mais de um tripé. Isso é uma coisa que faz parte do meu estúdio. Sim, isso é um investimento que é uma coisa inevitável. Tripés servem pra muitas coisas, não só pra segurar câmera ou lâmpadas, mas pra, inclusive, coisas de animação. Você segurar um objeto no ar, né? Que nem esses dias eu fui fazer uma animação de stop motion com produtos de Natal da minha prima. Minha prima, ela é confeiteira, lá tem a empresa dela. Eu fui fazer umas fotos e uns stop motions com produtos de Natal. E a gente quis pendurar bolinhas no ar, como se as bolinhas viessem do nada. A gente usou o tripé pra pendurar as bolinhas. Então o tripé, ele acaba sendo um coringa dentro do seu estúdio que serve pra milhares de funções diferentes. Tá, quantos eu preciso ter? Cara, eu acredito que o ideal é no mínimo 2. É que assim, ó, depende. Vamos lá, vai. A quantidade de tripé, ela vai depender de quantos equipamentos você usa e de quais equipamentos você usa, né? Então, por exemplo, se você usa o celular, não necessariamente você precisa de um tripé grande, que esses tripés de chão, né? Você pode ter aqueles tripézinhos de celular mesmo, que são Gorilla Pod, que aí você pode colocar em outro lugar ou apoiar diretamente na mesa. Um tripé de mesa pra eu colocar meu celular, porque eu faço animação com o celular. Isso. Agora, se você usa câmera, o tripé de mesa, a câmera, dependendo do modelo da sua câmera, ela pode ser muito pesada pra ele. Aí o ideal é que você tenha um tripé de chão. Então seriam, acho que 2 tripés seriam o ideal pra você. Um tripé pra sua câmera, um tripé pra sua luz. E aí, se você puder, ter um terceiro tripé pra improvisos, né? Que é isso que eu falei. Às vezes tem que colocar um tecido, às vezes tem que colocar alguma coisa que não tá nos seus planos. O tripé serve muito pra isso, é bem coringa. Tá, o tripé também, ele varia muito de preço, né? Varia muito. Tem tripés muito baratos de tipo R$40 e tem tripés de R$3.000.
Provavelmente, se você tá animando no seu quarto, ou você tá começando agora, você não precisa de um tripé de 3 mil reais, né? Com certeza. Mas também não precisa comprar o mais barato do mundo, porque é aquela coisa que vai quebrar muito rápido. Barato sai caro, né? Depois você compra uma coisa baratinha só pra cumprir tabela, e aí você vai ter que comprar outra. Então, né? Vários baratos dariam um caro, e é um investimento. Você tem que pensar que tudo que você vai investir, de fato, no stop motion, em equipamentos e tudo mais, vai te dar retorno financeiro de alguma forma, né? Sim. Você vai vender seu stop motion, você vai vender isso pra empresas, e aí você vai conseguir cada vez mais galgar outros equipamentos, né? Então eu comecei com um tripé, bom, no começo eu comecei com um tripé baratinho, tipo, baratinho assim, ó, 40 reais é bizarro, tá? É muito, muito, muito barato. Mas assim, tem os tripés de câmera e o tripé de luz. Os tripés de câmera, os mais baratinhos são 100 reais. Que tem aquela cabeça que você consegue mexer. O tripé de luz, ele é estável. Ele é um lugar lá que você enfia, o negocinho já era, entendeu? Não tem muito o que mexer. Então eu comecei com um tripé bem baratinho, aí depois eu fui pra um tripé que é da Manfrotto, que ele vira 90 graus. Que é uma coisa bem legal pra quem faz stop motion e quiser ter aquela vista topo, né? De topo, que é aquela câmera virada pra mesa, 100% em 90 graus. Isso já é um investimento um pouco maior, porque esse tripé, por exemplo, ele já custa uns 1.200, 1.300 reais. Mas você pode fazer com celular e conseguir um tripé que tem essa visão de topo de uma forma mais barata. Sim, né? Com certeza. E outra, você pode fazer gambiarras, né? Você pode usar um tripé que não tenha isso, mas você inventar uma forma até com cabo de vassoura que você consegue, por exemplo, deixar em 90 graus, né? Hoje em dia eu uso um tripé chamado C-Stand, que ele é tanto pra luz quanto pra câmera, e ele vira 90 graus, e uma das vantagens dele, que eu não encontrei no tripé da Manfrotto, é a altura. O tripé da Manfrotto, ele vai até, sei lá, 1,5 m no máximo, assim. E em algumas coisas, alguns materiais, ele não ficava longe o suficiente pra eu animar. Então eu precisei conseguir um tripé que fosse ainda mais alto, que chegasse até o teto, pra eu ter esse recuo maior. Aí eu comprei o C-Stand. Na época, eu paguei 800 reais. Bem mais barato que o tripé, que nem vai até o alto. Hoje em dia, tá um pouco difícil de conseguir, por mais barato, mas deve estar pela faixa de R$1.000, um C-Stand bacana. É bem pesado, assim, então isso é positivo, né? Porque ele é bem estruturado, ele é de metal, então é uma coisa que dura muito tempo. Esses tripés, qualquer pecinha que sai do lugar, você perde o tripé ou tem que consertar, é uma bica. É bem robusto, sabe? As peças, elas são bem fortes. Eu já tenho ele há uns 2 anos e nunca deu problema. Ele é muito, muito bom e atende completamente as minhas necessidades. Então hoje eu tenho o C-Stand, que é esse mais forte. Tenho uns 3, que é esses de 40 conto, que é esses baratinhos, que é aquele pretinho tradicional mesmo. E só. E eu uso eles e já funciona bem. Ah, uma outra coisa que eu tenho, que também é super legal se você tiver um lugar fixo. É tipo um suporte de teto. Qualquer coisa que fique no seu caminho ou ao redor de você pode ser prejudicial para sua animação. Porque muito provavelmente, eu já fiz isso várias vezes, você vai chutar um tripé, você vai esbarrar ali no outro tripé. Se tem muito tripé ao seu redor, você não consegue se mexer direito pra animar. Você tem que estar tocando no seu objeto, né? Então, querendo ou não, você tá se mexendo no set. Então, o que eu fiz? Como eu tenho uma mesa que eu defini que é de animação, eu só faço animação nela, eu posicionei 2 softbox no teto do meu estúdio. Então, eu comprei um suporte. Ele é como se fosse um tripé que você prega no teto e aí ele desce, né? Então, ele é ajustável de altura. E eu paguei... Eu acho que foi uns 70 reais em cada um. Não é caro. Só que aí você tem que ter um lugar fixo pra você deixar, porque você vai pregar ele no teto, você não vai ficar tirando toda hora. Só que a vantagem é que não tem nada ao seu redor. Você fica completamente livre pra se mexer, sem ficar noiado de que vai chutar o tripé nem nada. Foi a melhor coisa que eu fiz aqui no estúdio de casa. Eu acho que meio que de estrutura é isso, né? Tem a câmera. É, a câmera, assim, o que tiver, gente. Eu já falei 1000 vezes que esse negócio de equipamentite, de ficar achando que o equipamento é o que vai fazer você fazer boas animações, não é verdade. Não adianta nada você ter um puta equipamento e sua animação ser toda truncada. Então, primeiro foque na animação, nos conceitos que você tem que aplicar pra sua animação funcionar e depois no equipamento. Então, a câmera, pode ser celular, pode ser aquelas câmeras de entrada, T3i, porque é aquele lance, né? A gente tá tirando fotos, a gente não tá filmando. Quando a gente filma, a gente precisa de 4K, de não sei o quê. Quando a gente tira foto, qualquer câmera faz uma foto boa de qualidade acima de 2000 pixels
Fique bem tranquilo quanto à câmera, é muito mais importante você ter uma luz estruturada, uma mesa bem equilibrada e uma animação fluida do que uma câmera dos sonhos. Tá, e aí com a minha câmera, a que eu tenho, ou o meu celular, porque eu não tenho câmera, eu preciso ligar eles na tomada? Sim, assim como a lâmpada, assim como as luzes, a câmera também não pode acabar a bateria no meio do caminho, porque você vai ter que mexer e aí ferrou. Então, todo tipo de câmera existe uma bateria externa, que eles chamam de AC Power, você procura assim, você bota o nome da sua câmera e AC Power você vai encontrar, que nada mais é do que uma bateria fake que você põe na câmera e liga na tomada, e ela nunca vai acabar, nunca. E no celular a mesma coisa. Se você estiver animando com o celular, deixe ele carregando enquanto você anima. Boa, perfeito. Aí, eu acho que eu fiquei pensando que as diferenças de um estúdio caseiro para um estúdio profissional, elas estão muito mais nos equipamentos utilizados, que é um pouco isso que a gente falou até agora, do que nas soluções, né? Porque as soluções, que eu quero dizer, é onde eles guardam os objetos, onde eles guardam os papéis, onde eles guardam os fundos, onde eles guardam as ferramentas. Tudo isso, as soluções que eles encontram para armazenagem, para organização, são geralmente gambiarras. Independente de serem produtoras grandes, médias ou pequenas. Então, são coisas que a gente pode aproveitar para nossa realidade de uma forma muito fácil, né? Aí eu queria que você falasse um pouco disso, dessas soluções para armazenar fundo, armazenar pequenos objetos, que tudo é um pouco miniatura, ou o que não é miniatura também, madeira, pedaços de madeira, massinha, feltro, objetos que eu achei que um dia podem ser úteis, sabe? Sim, eu acho que primeiro, antes de você pensar em como você vai guardar, você tem que pensar o que esse material precisa para ele durar o maior tempo possível, para você não desperdiçar, né? Porque stop motion não é uma arte muito sustentável, a gente sabe disso, ela gera muito lixo, né, se você for ver. Então, quanto você puder evitar fazer isso e reciclar as coisas, melhor. Depende, né, também. O quê? Pode ser uma arte totalmente reciclável. Sim, pode. Porque ela pega as coisas de lixo e ressignifica. Não, pode, mas, por exemplo, você criar um boneco é muito difícil de você pegar coisas que já... Não, mas você tem que pegar retalhozinho pra fazer roupa. Não sei se você tem que comprar 1 metro do tecido. É verdade, é verdade. Enfim. Mas assim, acho que a pergunta é, o que esse material precisa pra durar o maior tempo possível? Então, por exemplo, massinha. Mesmo que sejam as massinhas à base de óleo, que ela nunca seca, o ideal é que você armazene as massinhas tampadas, fora do contato com ar. Então, beleza, você já sabe que as massinhas têm que ficar numa caixa fechada, que não tenha contato com ar. Então você, beleza, então uma caixa. Aí eu vou comprar aquelas caixas caríssimas de 50 conto? Não, velho, pega a caixa que veio do correio, ressignifica ela lá de algum jeito e usa pra armazenar suas massinhas. Eu acho que a coisa mais importante que eu percebi depois de um tempo, depois de muito tempo bagunceira, né, é setorizar. Você, de alguma forma, setorizar as coisas que você usa. E também deixar à mão o que você mais usa e não deixar a mão que você menos usa, porque é muita coisa pra deixar a mão, né? Às vezes não tem espaço possível pra isso. É isso, tipo, a massinha vai ficar na caixa de massinha. Todas as coisas de massinha vão ficar lá. As minhas ferramentas de massinha vão ficar ao redor, e lá vai ser a sua área da massinha. Retalhos de tecido. Ah, não tem jeito de cuidar, porque é só você deixar tudo junto, dobradinho, né? Não tem isso de contato com ar. Então, beleza, pode ficar, por exemplo, num nicho, sei lá. Sim, mais dobrado. Mais dobradinho, por cor, isso. pra você não esquecer que você já tem aquela cor e comprar outra. Ou talvez por material. Ó, aqui eu tenho os feltros, aqui eu tenho algodão cru, aqui eu tenho brim, sei lá. Aí você, né, vê direitinho uma forma lógica de você organizar. A organização, eu acho que ela é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes a minha forma de organizar, a pessoa não vai conseguir organizar assim, vai se achar na bagunça dela, mas de alguma forma, da sua cabeça, essa organização tem que fazer sentido. Essa forma de distribuir as coisas. Ainda que a pessoa possa se encontrar na bagunça dela, eu já penso que talvez no futuro não seja assim. Na primeira pessoa que você chamar pra te ajudar, não pode ser tão difícil pra ela descobrir onde estão os tecidos, sabe? Verdade. Se for organizada, ela vai saber. Se eu falar, pega o tecido, ela vai saber. Vai ter alguma caixa escrito tecidos, ela vai abrir a caixa e vai ver uma gama de cores, ela sabe que eu pedi o azul, sabe? Porque assim, você pensar só que só você vai trabalhar lá, hoje tudo bem, só você vai trabalhar no seu quarto, é 1 metro quadrado, imagina, não cabe mais ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas assim, você já cria essa mentalidade pra caso você cresça e também pra caso você vá trabalhar
trabalhar no estúdio de alguém, porque eu tenho certeza que as pessoas prezam pela organização, por pessoas organizadas, por causa disso mesmo, pra não ter desperdício de material, pra não ter várias coisas. Com certeza, com Problemas, né, que podem ter decorrentes da desordem e tal. Ou até desperdício de tempo mesmo. Porra, quanto tempo a pessoa vai ficar lá caçando tecido, né, enquanto ela podia estar produzindo? É um pensamento, uma cabeça mais a longo prazo. Se você, no seu quartinho, tiver as coisas organizadas, você, quando tiver grande, vai ser organizado. Não é porque você vai ter mais coisa que vai desorganizar. Então, eu concordo e eu comecei a fazer isso Não, fora que assim, pra cá, daqui né? a pouco o seu quarto vai estar tão bagunçado que você não vai conseguir produzir da mesma forma e tal. Aí você vai ter que parar um dia inteiro, talvez 2 dias, só pra ficar organizando. É uma indireta? Não. Sim. Porque eu fiz exatamente isso, gente. Era muito... Meu estúdio era bem bagunçado, assim, nesse sentido. Não bagunçado de você olha e fala, nossa, que zona. Mas eu não sabia onde tava nada. E aí eu falei uma hora, eu não consigo produzir. Aí eu parei 2 dias da minha vida e tirei tudo, né? Fiz aquela bagunça pra depois organizar. E agora tá tudo organizadinho. Eu sei exatamente onde tá cada coisa. Cada gaveta tem sua seção. Eu tenho uma etiquetadora manual que eu acho maravilhosa, que eu sou a louca da etiqueta, fico etiquetando tudo. Enfim, muda bastante a sua produtividade quando você tem as coisas organizadas, quando você desenvolve um método pra você ser mais produtivo, sabe? Sim. Quais gambiarras que tem legais, assim, que você pode falar? É difícil a gente falar no podcast porque a gente tá em áudio, né? Depois até a gente pode fazer vídeos de dicas pra organizar o seu estúdio, né? Como armazenar e tal. Boa. Mas assim, eu já vi, por exemplo, uma solução bem legal, que era assim, existe um cabide de... eu não sei se é de gravata. É um cabide muito louco, que são umas bolas, assim, coladas uma na outra. Parece como se fosse o símbolo das Olimpíadas na parte de baixo do cabide. É muito difícil visualizar, mas tentem. Tem o cabide normal, com aquele ganchinho onde você pendura. E embaixo, em vez de ser uma linha reta, são várias bolas, uma grudadinha na outra. Acho que é pra lenço, né? Pra lenço, gravata, esse tipo de coisa. Cinto, talvez. E aí, a pessoa tinha comprado 2 desse, pendurado, um de cada lado daquela madeira dentro do armário. E aí, ela fez rolinhos com as suas cartolinas e enfiava entre um e outro. Sim, muito E aí, legal. ficavam todos ali. Eu achei um jeito legal, que não ocupa tanto espaço, embora deixe a cartolina enrolada. Tem gente que não gosta, a Carol gosta de deixar bem esticadinha. São esses tipos de soluções, assim, que, É legal que eu te mesmo. digo. Eu uso um, que também é de cabide, que é um cabide, que eu não sei direito pra que serve também, mas é um cabide que tem um clampzinho, é um jacarezinho num cabide. Aí você pendura ele no cabide e aí você pode segurar qualquer coisa. E aí eu coloquei uma cartolina pregadinha assim. E não rasga? Então, ela tá envolvida num plástico. Ou só essa parte você pode proteger, por exemplo. E aí não vai rasgar porque ela não é tão pesada pra descer. Só que esses tem que só proteger pra não marcar. Outra coisa é você, por exemplo, nessa mesa que eu fiz a mesa DIY que eu falei pra vocês, eu deixei um espaço pra deixar as minhas cartolinas estendidas. Então eu vi exatamente quanto era o tamanho da cartolina e aí eu deixo elas direitinho por cor, organizadinhas e esticadas. Embaixo da sua mesa, como se fosse uma gaveta sem... Porta. Como se fosse aquelas mesas de escola, né? Que tinha aquele espaço embaixo. Exatamente isso. Aí, tipo, outras coisas assim, de miniatura, por exemplo. Cara, já viu quanto custa aqueles suportes de acrílico pra guardar bijuterias? É caríssimo. É tipo, 40 conto o negócio. O que eu faço? Caixa de ovo. Você pega a caixa de ovo, tem lá os espacinhos separados, nada vai se misturar e você pode colocar as miniaturas nesses... Tem umas caixas de ovo que são de plástico, que aí não são aquelas que são farelentas, sabe? Enfim. E aí eu reaproveitei a caixa de ovo pra separar miniatura, de boquinha e tal. Então, usar essa criatividade pra organizar é muito, muito legal e muito útil, né? Não, e tem muito vídeo no YouTube, né? De organização, esses vídeos de solução pra casa. Isso. Que até deve ter específico pra home office e tal, que você começa a pensar, só que a gente já fica pensando com a cabeça do stop motion, das coisas que a gente tem, né? É. Aí fala, nossa, isso seria uma boa pra guardar miniatura. Nossa, isso seria uma boa pra guardar isso, aquilo. Uma outra fonte legal de buscar isso é no Pinterest. No Pinterest, inclusive, tem dicas de ateliê. Então, se você for pesquisar por ateliês, referências de ateliês, onde guardar pincel, por exemplo, todas essas coisas, tem umas soluções muito legais. Um pedacinho de madeira que a pessoa fez vários furos, e aí outra madeira embaixo colocou os pincéis e guarda tudo de pezinho. É muito legal. O Pinterest é uma boa fonte também. Então, assim, desde que a gente se mudou pra esse apartamento aqui que a gente tá hoje, já faz 1 ano.
Quantas vezes o seu estúdio mudou? Nossa, velho, eu acho que umas 5. Porque é isso, eu não sabia as coisas que eu ia precisar, eu não sabia as soluções criativas que eu ia ter que ter, porque eu ainda não tinha um problema. Então eu tive que ter um problema pra ter uma solução. Então a primeira configuração foi uma mesa gigante, que eu falei, não, eu quero uma mesa grande. Só que ela era tão grande que eu não aproveitava toda ela, sabe? E aí depois eu fui encontrando formas de deixar isso mais produtivo e mais confortável. O momento da animação, ela tem que ser confortável. O seu monitor, ele tem que estar na altura dos seus olhos, ele tem que estar perto da sua animação. Você não pode estar animando uma coisa numa mesa e você tem que se virar de costas pra animação pra ver como ficou. Não dá, velho. A animação, ela tem que ser uma coisa que você se mexe o menos possível e pra isso, o seu monitor, por exemplo, tem que estar o mais próximo da sua animação possível. E aí, eu tinha esse problema, por exemplo, que era muito ruim e aí depois eu mudei todo o layout do estúdio, né, pra atender a isso. Então eu fui encontrando problemas e fui solucionando eles criativamente até encontrar o que eu julgo agora ser o layout perfeito, né? Boa. Então, esse setup que a gente falou agora, algumas coisas variam entre setup barato e setup médio, mas eu acho que é barato. Claro que, assim, no início a pessoa pode investir em um único tripé, ou só num tripé de mesa porque ela só tem celular. Aí usar umas gambiarras pra, se ela precisar pendurar tecido, pendura com fita, usa cabo de vassoura, usa, sei lá, faz tudo gambiarra, mas já sabendo que existem soluções melhores e de olho nisso pra quando puder investir em coisas melhores. Um único tripé de luz e de câmera e que vire na posição lá de 90 graus pra filmar a mesa de cima. Saber que existe num setup sonho uma mesa que desce e sobe automaticamente. Também é sua meta essa, né? Genius Desk. Genius Desk. Quando puder, investe numa cadeira melhor e vai vendo. E essa mesa da Carol, né, que ela fez, do it yourself, mas que o mais caro era o tampo, é esse lance de ter um tampo, ter uma altura e ter outra mesa. Esse modelo de do it yourself, que depois você até pode fazer um conteúdo mostrando, ele serve tanto para armazenar as coisas embaixo, entre o tampo e o tampo de vidro, como as cartolinas organizadas, quanto para fazer animações. Colocar animações em perspectiva, usando essa técnica de mesa de vidro. Enfim, dá pra ir muito além, dá pra comprar mais equipamento, comprar impressora que recorta, a Carol já tem, dá pra comprar impressora 3D, dá pra pirar muito, mas assim, o importante é começar pra conseguir já ter seus primeiros clientes, fazer umas animaçõezinhas pros Instagrams de marcas pequenas e investindo nisso, reinvestindo, até que você tenha mais condições e a qualidade das suas animações podem melhorar, mas não é porque você não tem equipamento que elas vão ser ruins hoje. Não. Você tem que lutar com o que você tem, velho. Com as armas que você tem. Se você tem isso, você tem que fazer o melhor que você consegue com isso. Não se coloca limite ou empecilho só porque você não tem o estúdio dos sonhos. Nem eu tenho o estúdio dos sonhos, entendeu? E o estúdio dos sonhos é uma coisa que você constrói pouco a pouco. E você tem que merecer ele. E você não vai merecer ele se suas animações forem uma bosta, mesmo no estúdio bosta. Você tem que ter animações foda no pior estúdio que você tem, mas que é o melhor que você consegue. Então, sempre dá o melhor com o que você tem de melhor. Então, se o melhor que eu tenho hoje é um tripézinho de celular e ao celular, eu vou fazer o melhor stop motion com um celular que já foi visto, entendeu? Não, e eu vou parafusar minha mesa, ela vai ser estável. Eu vou sempre ligar as coisas na tomada pra não ter variação de luz. Você joga a intenção, né, pro mundo. Isso. As minhas coisas estão sempre organizadas. É outra parada, você já é um profissional. Isso, exatamente. Porque o profissionalismo não tá no quanto custa a sua câmera ou nos equipamentos que você tem em volta. O profissionalismo tá dentro de você. Você tem que se portar como um profissional. E isso é a coisa que mais falta em qualquer área. As pessoas não são profissionais, elas não se portam com profissionalismo. O profissionalismo tá em você ser pontual, você entregar o trabalho no prazo que você combinou com o cliente, você entregar o melhor que você pode, você ter certeza que você sempre fez o seu melhor. Se você não fez, não ficou legal ou aconteceu algum empecilho, você não ter preguiça de refazer. Exatamente. É assim que você vai ser visto pelas pessoas e é assim que você vai criar confiança pra pegar trabalhos maiores. Não adianta, a Coca-Cola vai bater na sua porta, você vai sair correndo, você não vai ficar feliz. Você só vai ficar feliz se você for fazendo de marquinha em marquinha, né? Se isso for gradual, você gradativamente vai se tornando um profissional cada vez melhor. Então esse é o podcast de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, provavelmente terão, porque é difícil visualizar as coisas em um podcast, mas fiquem à vontade para falar com a gente lá no nosso Instagram, @mariamarcolinafilmes, a gente responde todo mundo e até o próximo episódio. É isso, gente, muito obrigada por ouvir até aqui. Tamo junto, sexta-feira que vem estamos aqui de novo. Um beijo. Beijo.